18. Você descobre maravilhas lá embaixo. Ika leva você para dentro da casa de onde ela e as companheiras saíram. Há poucos móveis ali dentro, e as paredes não têm adornos. Há marcas de arranhões no chão e nas paredes, um cheiro de comida que ainda paira no ar e um velho odor corporal almiscarado. Alguém morava aqui até recentemente. Talvez até a estação ter começado. Entretanto, você vê que a casa é apenas uma casca agora, conforme você e os outros passam pela porta de um porão. No final das escadas, você descobre uma grande câmara vazia iluminada somente por tochas de alcatrão vegetal. É aqui que você começa a perceber que isto é mais do que uma simples comunidade bizarra de pessoas e não pessoas. As paredes do porão são de puro granito. Ninguém extrai granito só para construir um porão e você não sabe ao certo se alguém escavou isso. Todos param enquanto você vai até uma das paredes e a toca. Você fecha os olhos e se projeta. Sim, há a sensação de algo familiar aqui. Algum roga moldou essa parede perfeitamente lisa, usando a vontade e uma concentração mais refinada do que você pode imaginar. Embora não seja a concentração mais refinada que você já sensou. Você nunca ouviu falar sobre ninguém fazendo nada desse tipo com orogenia. Não serve para construção. Virando-se, você vê Ika observando-a. É obra sua? Ela sorri. Não, essa e as outras entradas escondidas existem há séculos, muito antes de mim. As pessoas desta Komu têm trabalhado com orogênis esse tempo todo. Ela havia dito que a Komu tinha só 50 anos de existência. Ika dá risada. Não, eu só quis dizer que este mundo já passou por muitas mãos ao longo das estações. Nem todas elas foram tão estúpidas como as nossas quanto à utilidade dos orogênis. Não somos estúpidos a esse respeito agora, você diz. Todos entendem perfeitamente bem como nos usar. Ika faz uma careta. Treinada pelo fulcro, os que sobrevivem a isso sempre falam como você. Você se pergunta quantos orogênis treinados pelo fulcro essa mulher já conheceu. Sim. Bem, agora você vai ver de quantas coisas mais nós somos capazes quando queremos. E Ika faz um gesto, indicando uma ampla abertura na parede poucos metros além dela, que você não havia notado em meio ao seu fascínio com a construção do porão. Uma leve corrente de vento entra no porão, vinda de lá. Também há 3 pessoas vagando pela boca da abertura, observando você com expressões variadas de hostilidade, cautela, graça. Não estão carregando nenhuma arma, essas estão escoradas contra a parede, e não chamam a atenção nesse sentido, mas você percebe que são os guardas de portão que essa Komu deveria ter, para o portão que essa Komu não tem. Aqui, neste porão. A loira conversa baixinho com um dos guardas, isso enfatiza ainda mais o quanto ela é pequena, 30 centímetros mais baixa e provavelmente uns 45 quilos mais magra do que o menor deles. Suas ancestrais de fato deveriam ter lhe feito um favor e dormido com 1 ou 2 sanzedes. De qualquer forma, você então avança e os guardas ficam para trás, 2 deles se sentando em cadeiras próximas, o terceiro subindo as escadas, presumivelmente para ficar vigiando de dentro da parte de cima dos prédios vazios. Você muda de paradigma então, o povoado abandonado lá em cima é o muro da Komu. Camuflagem em vez de barreira. Mas camuflagem para quê? Você segue Ika pela abertura e para a escuridão além dela. O centro deste lugar sempre foi aqui, ela explica enquanto você desce por um longo túnel escuro que poderia ser um poço de mina abandonado. Há trilhos para carrinhos, embora estejam tão velhos e tenham afundado tanto na pedra granulosa que você não consegue ver luz. Apenas sulcos desajeitados debaixo dos seus pés. As proteções de madeira do túnel parecem velhas, bem como as arandelas que sustentam as luzes elétricas penduradas por fios. Elas parecem ter sido feitas originalmente para comportar tochas de madeira e foram modernizadas por um grande joalheiro. As luzes ainda funcionam, o que significa que a Komu tem sistemas gel ou hidro ou ambos operando, já está em melhores condições que Tirimo. O poço também está quente, mas você não vê nenhum dos canos de aquecimento habituais. Ele simplesmente está aquecido, e vai ficando mais quente conforme você desce pelo chão suavemente inclinado. Eu disse a você que há minas na região. Foi dessa maneira que encontraram estas antigamente. Alguém quebrou uma parede que não devia ter quebrado e acabou esbarrando em um labirinto inteiro de túneis que ninguém sabia que estava ali. Ika fica em silêncio por um longo instante conforme o poço se alarga, e todos vocês descem uma série de degraus de metal que parecem perigosos. Há muitos deles. Parecem velhos também. E, no entanto, estranhamente, o metal não parece envelhecido nem enferrujado. Está liso e brilhante e inteiro. Os degraus não estão nem um pouco instáveis. Depois de um tempo você percebe, um tanto tarde, que a comedora de pedras ruivas sumiu. Ela não seguiu vocês para dentro do poço. Ika parece não notar, então você toca o braço dela. Onde está sua amiga? Embora você meio que saiba. Minha. Aquela lá. Mover-se do jeito como nós nos movemos é difícil para eles, então eles têm as próprias maneiras de andar por aí. Inclusive maneiras que eu jamais teria imaginado. Ela dá uma olhada em Hoa, que desceu os degraus com você. Ele devolve um olhar frio para ela, e ela expira, dando risada. Interessante.
Ao final dos degraus, há outro túnel, embora pareça diferente por algum motivo. Curvo no alto em vez de quadrado, e as sustentações são algum tipo de colunas de pedra espessas e prateadas, que se arqueiam a partir de certo ponto das paredes até em cima, como costelas. Você quase pode sentir a idade desses corredores através dos poros da sua pele. Ika recomeça. É sério, todo o leito de rocha nessa área está cheio de túneis e intrusões, minas sobre minas. Uma civilização após a outra construindo sobre o que veio antes. Aritucide, diz Tonk, Gia-Maria, os estados Otei do Sul. Você ouviu falar de Gia-Maria através da história que costumava ensinar na creche. Era o nome de uma nação vasta, a que deu início ao sistema de estradas que Sanzi aprimorou, e que um dia se estendeu sobre a maior parte do que hoje são as Latimedianas do Sul. Ela se extinguiu mais ou menos 10 estações atrás. O resto dos nomes são provavelmente os daquelas outras ciba-extintas. Esse parece o tipo de coisa com que os geometras se importariam, mesmo que ninguém mais se importe. Perigoso, você diz enquanto tenta não deixar tão evidente o seu desconforto. Se a rocha aqui estiver muito comprometida. Sim, embora seja um risco com qualquer atividade de mineração, tanto por conta de incompetência quanto por conta de tremores. Tonk fica virando e virando enquanto anda, assimilando tudo e ainda assim não trombando em ninguém. Incrível. Aquele tremor no norte foi grave a tal ponto que até isto deveria ter vindo abaixo, diz ela. Você está certa. Aquele tremor, nós o estamos chamando de Fenda de Ilmenes, já que ninguém inventou o nome melhor. Foi o pior que o mundo já viu em séculos. Ika encolhe os ombros e olha de volta para você. Mas, claro, os túneis não desabaram porque eu estava aqui. Eu não os deixei cair. Você aquece lentamente. Não é diferente do que você fez por Tirimo, exceto pelo fato de que Ika deve ter tomado o cuidado de proteger mais do que apenas a superfície. De qualquer forma, a área deve ser relativamente estável, ou esses túneis teriam desabado séculos atrás. Mas você diz. Você não estará por perto para sempre. Quando eu não estiver, outra pessoa fará isso. Ela dá de ombros. Como eu disse, há vários de nós aqui agora. Sobre essa questão, Tonk gira sobre um dos pés e de repente toda a sua atenção está em Ika. Ika dá risada. Você é meio que obcecada, não é? Na verdade, não. Você suspeita que Tonk ainda esteja simultaneamente tomando notas das sustentações e da composição da parede, contando os seus passos, o que quer que seja, tudo enquanto fala. Então, como você está fazendo isso? Atraindo os orogenes para cá. Atraindo. Ika chacoalha a cabeça. Não é tão sinistro. E é difícil de descrever. Tem uma coisa que eu faço. Como? Ela se cala. E, de repente, você tropeça enquanto está andando. Não há nenhuma obstrução no chão. De súbito, simplesmente fica difícil andar em linha reta, como se o chão houvesse desenvolvido uma inclinação invisível para baixo. Em direção a Ika. Você para e a encara. Ela para também, virando-se para sorrir para você. Como você está fazendo isso? Você questiona. Eu não sei. Ela faz um gesto largo com os braços ao ver seu olhar de incredulidade. E só uma coisa que eu tentei alguns anos atrás. E não muito depois que eu comecei a fazer isso, um homem veio para a cidade e disse que me sentiu a quilômetros de distância. Depois apareceram duas crianças, elas nem perceberam a que estavam reagindo. Depois outro homem. Eu continuei fazendo isso desde então. Fazendo o quê? Pergunta Tonk, olhando de você para Ika. Somente rogas sentem, explica Ika, embora a essa altura você o tenha compreendido por conta própria. Então ela olha para Hoa, que está observando vocês duas, completamente imóvel. E eles, eu percebi mais tarde. Sobre essa questão, diz Tonk de forma brusca. Pelos fogos da terra e pelos baldes de ferrugem, você faz perguntas demais. Isso vem da loira, que chacoalha a cabeça e gesticula para todos vocês continuarem andando. Ouvem-se leves ruídos ocasionais mais à frente agora, e o ar se move de modo perceptível. Mas como isso é possível? Vocês devem estar 1 quilômetro abaixo, talvez o dobro disso. A brisa é cálida e marcada por cheiros que você quase já esqueceu após semanas respirando enxofre e cinza através de uma máscara. Um pouco de comida sendo preparada aqui, uma lufada de lixo se deteriorando ali, um sopro de madeira se queimando. Pessoas. Você sente o cheiro de pessoas. Muitas delas. E há uma luz, não muito mais forte do que os fios de lâmpadas elétricas ao longo das paredes, bem à frente. Uma como subterrânea. Tonk diz o que você está pensando, embora ela pareça mais cética. Você sabe mais sobre coisas impossíveis do que ela. Não, ninguém é tão estúpido. Ika apenas dá risada. Então, conforme a luz peculiar começa a iluminar o poço ao seu redor e o ar se movimenta mais rápido e o barulho aumenta, há um lugar onde o túnel se abre e se torna uma ampla saliência com um parapeito de metal para segurança. Um mirante pitoresco, porque algum geoneiro ou inovador entendeu exatamente como os recém-chegados reagiriam. Você faz exatamente o que aquele projetista de tempos remotos pretendia. Você observa de boca aberta, em estado de abjeto assombro.
É um geodo. Você consegue sensar isso, o modo como a rocha à sua volta se transforma de maneira abrupta em outra coisa. O pedregulho no riacho, a deformação na trama, incontáveis eras atrás uma bolha se formou em um fluxo de mineral derretido dentro do Pai Terra. Dentro desse bolsão, alimentados por incompreensíveis pressões e banhados em água e fogo, cresceram cristais. Este é do tamanho de uma cidade. Que provavelmente é a razão pela qual alguém construiu uma cidade neste aqui. Você está diante de uma vasta caverna abobadada que está cheia de colunas de cristal brilhante do tamanho de troncos de árvores. Grandes troncos de árvores. Ou de prédios. Grandes prédios. Elas se projetam das paredes em amontoados completamente aleatórios, diferentes comprimentos, diferentes circunferências, algumas brancas e translúcidas e umas poucas enfumaçadas ou com tons de roxo. Algumas são curtas e grossas, suas extremidades pontudas terminando apenas poucos metros das paredes que lhes deram origem, mas muitas se estendem de um dos lados da caverna a uma distância indistinta. Elas formam escoras e sendas íngremes demais para escalar, seguindo direções que não fazem sentido. É como se alguém encontrasse uma arquiteta, fizesse com que ela construísse uma cidade com os materiais mais belos à disposição, depois colocasse todos esses prédios em uma caixa e os embaralhasse por brincadeira. E eles estão definitivamente morando nela. Conforme observa, você nota estreitas pontes de corda e plataformas de madeira por toda parte. Há fios pendurados com lampiões elétricos, cordas e roldanas fazendo pequenos carregamentos de uma plataforma para a outra. À distância, um homem desce uma escada de madeira construída em torno de uma titânica coluna inclinada de cristal branco. Duas crianças brincam no chão bem mais embaixo, entre cristais curtos e grossos do tamanho de casas. Na verdade, alguns dos cristais são casas. Há buracos cortados neles, portas e janelas. Você consegue ver pessoas andando de um lado para o outro dentro de algumas delas. Sai uma fumaça que se encrespa dos buracos de chaminé cortados em extremidades pontudas de cristal. Pelas crueldades da terra devoradora, você sussurra. Ika está de pé com as mãos no quadril, observando sua reação com algo semelhante a orgulho em seu semblante. Não fomos nós que fizemos a maior parte disso, ela admite. As adições recentes, as pontes mais novas, sim, mas a escavação do poço já havia sido feita. Não sabemos como conseguiram fazer isso sem estilhaçar os cristais. As passarelas que são feitas de metal são a mesma coisa que os degraus nos túneis pelos quais acabamos de passar. Os geoneiros não fazem ideia de como foram feitos, metasabedoristas e alquimistas têm orgasmos quando veem isso. Há mecanismos lá em cima. Ela aponta em direção ao teto da caverna, que mal dá para ver, centenas de metros acima de suas cabeças. Você mal a escuta, sua mente entorpecida, seus olhos começando a doer de olhar sem piscar. Que bombeiam o ar de má qualidade para uma camada de terra porosa que o filtra e o dispersa de volta na superfície. Outras bombas trazem ar de boa qualidade para dentro. Há mecanismos do lado de fora do geodo que desviam água de uma fonte termal subterrânea distante, por meio de uma turbina que nos dá energia elétrica. Demorou anos para entender essa parte, e também traz a água para o uso cotidiano. Ela suspira. Mas, para ser bastante sincera, não sabemos como funciona metade das coisas que encontramos aqui. Tudo isso foi construído há muito tempo. Muito antes de o velho Sanzi existir. Os geodos são instáveis uma vez que suas crostas se rompem. Até Tonk parece desconcertada. Olhando de lado, você percebe que ela está parada pela primeira vez desde que você a conheceu. Nem ao menos faz sentido pensar em construir dentro de um deles. E porque os cristais estão brilhando? Ela está certa. Estão brilhando. Ika encolhe os ombros, cruzando os braços. Não faço ideia. Mas as pessoas que construíram queriam que resistisse, mesmo a um tremor, então fizeram coisas com o geodo para se certificar de que sobrevivesse. E sobreviveu, mas eles não. Quando as pessoas de Castrima o encontraram, estava cheio de esqueletos, alguns tão velhos que se transformaram em pó assim que tocamos neles. Então, os antepassados da sua Komu decidiram trazer todo mundo para morar dentro do gigantesco artefato de uma civa extinta que matou as últimas pessoas que correram esse risco. Você fala de forma arrastada. Mas o sarcasmo no seu comentário é fraco. Você está chocada demais para conseguir de fato acertar o tom. Claro, por que não repetir um erro colossal? Acredite em mim, este tem sido um debate contínuo. Ika suspira e se recosta no parapeito, o que faz você se contrair. É uma longa descida se ela escorregar, e alguns dos cristais no assoalho do geodo parecem afiados. Ninguém estava disposto a morar aqui por muito tempo. Castrima usava este lugar e os túneis que traziam a ele como esconderijo de provisões, embora nunca para produtos essenciais como alimentos e remédios. Mas, em todo esse tempo, nunca houve sequer uma rachadura nas paredes, mesmo depois de tremores. Além do mais, fomos convencidos pela história. A Komu que controlava esta área durante a última estação. Uma Komu de verdade, uma Komu em si, com muros e tudo. Foi invadida por um grupo de 100 Komu. A Komu inteira foi completamente queimada, todas as suas provisões vitais foram levadas.
Os sobreviventes tinham uma escolha entre se mudar para cá ou tentar sobreviver lá em cima, sem aquecimento nem muros e com todos os grupos de carniceiros ao redor concentrando-se nos alvos fáceis que sobraram. Então, eles nos precederam. Necessidade é a única lei, diz o saber das pedras. Não que tenha dado certo. Ica se endireita e gesticula para vocês a seguirem outra vez. Todos começam a descer uma larga rampa plana que se inclina levemente em direção ao assoalho da caverna. Só tardiamente você percebe que é um cristal, e você está descendo por um de seus lados. Alguém pavimentou a coisa com concreto para tração, mas, depois da beirada da faixa cinza, você consegue ver um leve brilho branco. A maioria das pessoas que se mudaram para cá durante aquela estação morreu também. Eles não conseguiram fazer funcionar o mecanismo do ar, ficar aqui por mais do que alguns dias seguidos significava sufocamento. E não tinham nenhum alimento, então, embora estivessem aquecidos, seguros e tivessem bastante água, a maioria deles morreu de fome antes que o sol retornasse. É uma história antiga, renovada apenas pelo cenário singular. Você aquece, distraída, tentando não tropeçar enquanto sua atenção se volta para um homem atravessando a caverna suspenso por uma roldana e um cabo, a bunda dele confortavelmente acomodada em um laço de corda. Ica faz uma pausa para acenar, o homem acena de volta e continua deslizando. Os sobreviventes desse pesadelo deram início a esse entreposto comercial que acabou por se tornar Castrima. Transmitiram histórias sobre este lugar, mas, ainda assim, ninguém queria morar aqui. Até a minha bisavó perceber porque os mecanismos não funcionavam. Até ela fazê-los funcionar simplesmente passando por aquela entrada. Ica faz um gesto, apontando para o caminho por onde vocês vieram. Funcionou comigo também quando vim aqui embaixo pela primeira vez. Você para. Todos continuam sem você por um instante. HOA é o primeiro a notar que você não está seguindo. Ele se vira e olha para você. Há algo de cauteloso na expressão dele que não estava lá antes, você percebe distraidamente em meio ao horror e ao espanto. Mais tarde, quando houver tido tempo de você superar isso, você e ele terão uma conversa. Agora há considerações mais importantes. Os mecanismos, você diz. Sua boca está seca. Eles funcionam à base de orogenia. Ica concorda com a cabeça, dando um meio sorriso. É o que os geoneiros pensam. Claro, o fato de que tudo está funcionando agora torna a conclusão óbvia. Isso é, você procura pelas palavras, não consegue. Como? Ica dá risada, balançando a cabeça. Não faço ideia. Simplesmente funciona. Isso, mais do que qualquer outra coisa que ela mostrou, deixa você apavorada. Ica suspira e coloca as mãos no quadril. Essum, diz ela, e você se contrai. Esse é o seu nome, certo? Você passa a língua pelos lábios. Essum Rezes. E então você para. Porque estava prestes a dar o nome que deu às pessoas em Tirimo durante anos, e esse nome é uma mentira. Essum, você diz outra vez, e para aí. Uma mentira restrita. Ica olha para os seus companheiros. Tonk inovadora Dibars, diz Tonk. Ela lança um olhar quase constrangido para você, depois olha para os próprios pés. HOA, diz HOA. Ica o observa por um pouco mais de tempo, como se esperasse mais, mas ele não oferece nada. Muito bem. Ica abre os braços, como que para abranger o geodo inteiro. Ela olha para todos vocês com o queixo erguido, quase em desafio. Isto é o que estamos tentando fazer em Castrima, sobreviver. O mesmo que todos. Só estamos dispostos a inovar um pouco. Ela inclina a cabeça em direção a Tonk, que dá uma risadinha nervosa. Podemos todos morrer fazendo isso, mas, pelas ferrugens, talvez isso aconteça de qualquer forma, é uma estação. Você passa a língua pelos lábios. Podemos partir. O que ferrugens você quer dizer, se podemos partir? Mal tivemos tempo de explorar. Começa Tonk, parecendo irritada, e então abruptamente ela percebe o que você quis dizer. O rosto pálido dela fica ainda mais lívido. Ah! O sorriso de Ica é afiado como um diamante. Bem, você não é idiota, isso é bom. Venha, temos algumas pessoas a encontrar. Ela acena para vocês seguirem de novo, retomando a caminhada rampa abaixo, e não responde a sua pergunta. Na prática, descobriu-se que os SANSAPINAE, órgãos AMPARELHADOS que se localizam na base do tronco cerebral, são sensíveis a muito mais coisas do que movimentos sísmicos locais e pressão atmosférica. Em testes, observaram-se reações à presença de predadores, às emoções dos outros, a distantes extremos de calor ou frio e ao movimento de objetos celestiais. O mecanismo dessas reações não pode ser determinado. NANDVID inovador MURKETTSI, observações da variação SANSUNAL em indivíduos superdesenvolvidos, como o de aprendizado em BIOMESTRIA da 7ª Universidade. Agradecemos ao Fulcro pela doação de cadáveres. 19. Cienite na expectativa. Eles estão em Melve há 3 dias quando algo muda. Cienite passou esses 3 dias sentindo-se bastante deslocada, em mais de um sentido. O primeiro problema é que ela não sabe falar a língua que, segundo Alabaster lhe diz, chama-se Eturpico.
Várias como os costeiras ainda falam como língua nativa, embora a maioria das pessoas também aprenda Sanzimate com o objetivo de negociar. A teoria de Alabaster é a de que as pessoas das ilhas são, em grande parte, descendentes dos costeiros, o que parece bem óbvio, dada a cor predominante e o usual cabelo enrolado, mas, já que eles fazem ataques em vez de negócios, não tinham necessidade de manter o Sanzimate. Ele tenta lhe ensinar Eturpico, mas ela não está exatamente com ânimo para aprender algo novo. Isso se deve ao segundo problema, que Alabaster ressalta quando eles têm tempo suficiente para se recuperar de suas labutas, não há como partir. Ou melhor, eles não têm aonde ir. Se os guardiões tentaram nos matar uma vez, vão tentar de novo, e explica ele. Isso acontece enquanto caminham por uma das áridas elevações da ilha, é a única maneira de conseguirem alguma privacidade de fato, uma vez que, caso contrário, hordas de crianças os seguem e tentam imitar os estranhos sons do Sanzimate. Há muito a fazer aqui, as crianças estão na creche na maioria das noites, depois que todos terminaram de pescar e pegar caranguejos e afins, mas fica claro que não há muita diversão. Sem saber o que fizemos para provocar a ira dos guardiões, continua Alabaster, seria loucura voltar ao fulcro. Pode ser que não consigamos sequer passar pelos portões antes que alguém lance outra faca de interrupção. O que é óbvio, agora que Zenith pensa sobre o assunto. No entanto, há outra coisa que é óbvia, sempre que ela olha para o horizonte e vê a coluna de fumaça que é o que sobrou de Alia. Eles acham que estamos mortos. Ela desgruda os olhos daquela coluna, tentando não imaginar o que deve ter acontecido com aquela pequena como litorânea de que ela se lembra. Todos os alarmes de Alia, todos os seus preparos, foram formulados em torno da ideia de sobreviver a um tsunami, não ao vulcão que obviamente, impossivelmente, ocorreu em seu lugar. Coitada de Eresmith, nem mesmo Azael merecia a morte que provavelmente teve. Ela não consegue pensar nessa questão. Em vez disso, concentra-se em Alabaster. É disso que está falando, não é? Estar morto em Alia nos permite estar vivos e livres aqui. Exatamente. Agora Alabaster está sorrindo, praticamente dançando no lugar. Ela nunca o viu tão entusiasmado antes. É como se ele não estivesse sequer ciente do preço que foi pago pela liberdade deles. Ou talvez ele simplesmente não se importe. Quase não há contato com o continente aqui e, quando há, não é exatamente amigável. Os guardiões que nos foram designados conseguem nos sensar se estiverem perto o bastante, mas ninguém da espécie deles jamais virá para cá. Essas ilhas nem sequer estão em muitos mapas. Então ele fica sério. Mas, no continente, seria impossível escapar do fulcro. Todos os guardiões ao leste de Eumenes vão bisbilhotar as ruínas de Alia em busca de pistas da nossa sobrevivência. Eles provavelmente estão espalhando cartazes com os nossos retratos entre a patrulha das estradas imperiais e as milícias de distritantes da região. Suponho que serei representado como Misalen renascido, e você como minha cúmplice solícita. Ou, talvez, você enfim consiga um pouco de respeito e eles decidam que você é o cérebro. Pois é. Mas ele tem razão. Com uma comum destruída de uma forma tão terrível, o fulcro precisará de bodes expiatórios a quem culpar. Por que não os dois rogas que estavam no local, que deveriam ser mais do que qualificados o suficiente para conter qualquer acontecimento sísmico entre eles? A destruição de Alia representa uma traição de tudo o que o fulcro promete: a quietude, orogenes domesticados e obedientes, segurança contra os piores tremores e impactos. Libertação do medo, pelo menos até chegar à próxima quinta estação. Claro que o fulcro os difamara de todas as maneiras possíveis porque, caso contrário, as pessoas demoliram seus muros de obsidiana e massacraram todos ali dentro, até o menor dos grãos. Não ajuda em nada a gravidade da situação em Alia o fato de que Sim consegue sensar, agora que seus Sensapinae não estão mais dormentes. Está na extremidade de sua consciência, o que é uma surpresa em si. Por algum motivo, ela consegue alcançar muito mais longe agora do que conseguia antes. No entanto, está claro, na superfície plana da extremidade leste da placa máxima, surgiu um poço que se projeta para baixo e para baixo e para baixo até o manto do planeta. Sim não consegue sensar além desse ponto, e não precisa, pois sabe dizer o que criou esse poço. Suas beiradas são hexagonais, e ele tem exatamente a mesma circunferência que o obelisco Granada. E Alabaster está muito contente. Ela poderia odiá-lo só por isso. O sorriso dele desvanece quando vê o rosto dela. Pelas crueldades da Terra, você nunca fica feliz. Eles vão nos achar. Nossos guardiões conseguem nos rastrear. Ele nega com a cabeça. A minha não. Você se lembra de o estranho guardião em Alia comentar isso. Quanto ao seu, quando a sua orogenia foi anulada, ele perdeu você. A anulação corta tudo, sabe, não apenas as suas habilidades. Ele precisará tocar lá para a conexão funcionar de novo. Você não fazia ideia. Mas ele não vai parar de procurar. Alabaster faz uma pausa. Você gostava tanto assim de estar no fulcro? A pergunta a deixa perplexa e ainda mais irritada. Pelo menos lá eu podia ser eu mesma. Não tinha que esconder o que sou. Ele aquece lentamente, algo em sua expressão mostrando-lhe que ele entende muito bem o que ela está sentindo. E o que você é quando está lá?
Vai se foder. De repente, ela fica brava demais para saber por que está brava. Eu fodi. Seu sorriso malicioso faz o rosto dela arder tanto quanto a alha deve estar ardendo. Lembra, nós fodemos só a terra sabe quantas vezes, apesar de não nos suportarmos, por ordem de outras pessoas. Ou você se convenceu de que queria aquilo? Você precisava tanto assim de um pinto, de qualquer pinto, mesmo do meu, medíocre e entediante. Ela não responde com palavras. Não está mais pensando nem falando. Está na terra, e a terra está reverberando com a sua fúria, ampliando a espiral que ela materializa à sua volta é alta e estreita e deixa um anel de frio de 2,5 centímetros tão intenso que o ar assobia e embranquece por um instante. Ela vai congelá-lo até transformá-lo inteiro no próprio Ártico. Mas Alabaster só suspira e se dobra um pouco, e a espiral dele desmancha a dela com tanta facilidade quanto a de dedos apagando uma vela. É delicado perto do que ele poderia fazer, mas a profundidade de ter sua fúria acalmada com tanta rapidez e tanto poder a fazem cambalear. Ele dá um passo à frente como que para ajudá-la, e ela desvia com um grunhido fraco. Ele se afasta de imediato, erguendo as mãos como que pedindo trégua. Sinto muito. Ele parece verdadeiramente sentir, então ela não vai embora irada naquele exato momento. Eu só estava tentando me fazer entender. Ele fez. Não que ela não soubesse antes, que ela é uma escrava, que todos os Rogas são escravos, que a segurança e a sensação de valor próprio que o fulcro oferece está envolto na corrente do seu direito de viver, e até mesmo do direito de controlar seu próprio corpo. Saber disso, admitir isso para si mesmo, é uma coisa, mas é um tipo de verdade que nenhum deles usa contra os outros, nem para se fazer entender, porque fazê-lo é cruel e desnecessário. E por isso que ela odeia Alabaster, não porque ele é mais poderoso, nem mesmo porque é louco, mas porque se recusa a lhe permitir qualquer uma das ficções corteses e verdades veladas que a mantiveram confortável e segura durante anos. Eles se entreolham por mais um instante, então Alabaster balança a cabeça e se vira para ir embora. Sienite vai atrás, porque de fato não há nenhum outro lugar aonde ir. Eles voltam para o nível das cavernas. Enquanto descem as escadas, Sienite não tem escolha a não ser encarar o terceiro motivo pelo qual se sente tão deslocada em Melve. Flutuando agora no porto da Comu está um enorme e gracioso veleiro, talvez uma fragata, talvez um galeão, ela não sabe distinguir nenhuma dessas duas palavras de barco que faz todos os outros barcos menores juntos parecerem miniaturas. Seu casco é de uma madeira tão escura que é quase preta, remendado com madeira mais clara aqui e ali. Suas velas são de lona de um tom amarelo acastanhado, também bastante remendadas e desbotadas pelo sol e manchadas pela água. E, no entanto, de algum modo, apesar das manchas e dos remendos, o navio como um todo é estranhamente belo. É chamado de clauso, ou pelo menos é o que parece a palavra aos seus ouvidos, e ele voltou 2 dias depois que Sienite e Alabaster chegaram a Melve. A bordo estava boa parte dos adultos sadios da Comu, e muitos dos ganhos ilegais resultantes da atividade predatória de várias semanas ao longo das rotas marítimas costeiras. O clauso também trouxe a Melve o seu capitão, o braço direito do chefe, na verdade, que só é o braço direito devido ao fato de que ele passa mais tempo longe da ilha do que nela. Caso contrário, Sien teria sabido, no instante em que esse homem desceu pela prancha de desembarque para saudar a multidão animada, que ele era o verdadeiro líder de Melve, porque ela consegue dizer, mesmo sem entender uma palavra, que todos aqui o amam e o admiram. E não é o nome dele, e não resistente Melve, no linguajar do continente. Um homem grande, de pele negra como a maioria dos Melvitas, com a constituição física mais parecida com a de um Costa Forte do que com a de um resistente, e com personalidade suficiente para ofuscar qualquer liderança iumenescense. Mas não é realmente um resistente, nem um Costa Forte, nem um liderança, não que qualquer um desses nomes de uso signifiquem de fato alguma coisa nessa Comu que rejeita tantos dos costumes Sanzed. Ele é um orogene, um selvagem, nascido livre e criado como tal por Harlas, que também é Roga. Todos os líderes são Rogas aqui. Foi dessa forma que a ilha sobreviveu mais estações do que eles se deram ao trabalho de contar. E além desse fato, bem, Sien não sabe ao certo como lidar com Inon. Por exemplo, ela o ouve no instante em que eles chegam à caverna da entrada principal da Comu. Todos podem ouvi-lo, já que ele fala tão alto dentro das cavernas quanto aparentemente fala quando está no convés do navio dele. Ele não precisa, as cavernas fazem eco até do som mais leve. Simplesmente não é o tipo de homem que se impõe limites, mesmo quando deveria. Como agora. Sienite, Alabaster, a Comu se reuniu em torno das suas fogueiras comunitárias para compartilhar a refeição da noite. Todos estão sentados em bancos de pedra ou de madeira, relaxando e conversando, mas há um grupo grande de pessoas sentadas ao redor de Inon onde ele esteve regalando-os com alguma coisa. Ele muda para Sanzimate de imediato, entretanto, já que é uma das poucas pessoas na Comu que sabem falar o idioma, ainda que com um forte sotaque.
Estive esperando vocês dois. Guardamos boas histórias para vocês. Aqui, ele se levanta e os chama com um gesto como se gritar com todas as suas forças não fosse o suficiente para conseguir a atenção deles e como se um homem de 2 metros de altura com uma enorme juba de tranças e roupas de 3 nações diferentes, todas espalhafatosas, fosse difícil de localizar no meio da multidão. No entanto, Sienite se vê sorrindo quando entra no círculo de bancos onde Inon aparentemente manteve um desocupado só para eles. Outros membros da comum murmuram cumprimentos, que Sien está começando a reconhecer, por educação, ela tenta balbuciar algo semelhante de volta e tolera as risadinhas deles quando fala errado. Inon sorri para ela e repete a expressão de forma apropriada, ela tenta de novo e vê pessoas acenando afirmativamente à sua volta. Excelente, diz Inon de modo tão enfático que ela não consegue deixar de acreditar nele. Então ele sorri para Alabaster, ao lado dela. Você é um bom professor, eu acho. Alabaster abaixa um pouco a cabeça. Na verdade, não, parece que não consigo fazer meus alunos pararem de me odiar. A voz de Inon é baixa e grave e reverbera como o mais profundo dos tremores. Quando ele sorri, é como a ruptura de uma vesícula na superfície, algo luminoso e quente e alarmante, em especial de perto. Precisamos ver se conseguimos mudar isso, E ele olha para Sien, descaradamente mostrando seu interesse e claramente não se importando quando os outros membros da comum dão risadinhas. Esse é o problema, sabe? Esse homem ridículo, barulhento e vulgar não fez segredo do fato de que quer Sienite. E, infelizmente porque, caso contrário, seria fácil, existe algo nele pelo qual Sien de fato se sente atraída. Sua natureza selvagem, talvez. Ela nunca conheceu alguém como ele. Acontece que ele parece querer Alabaster também. E Alabaster não parece desinteressado. É um tanto confuso. Uma vez que conseguiu desconcertar os dois, Inon volta seu charme infinito ao seu povo. Bem, aqui estamos nós, com comida em abundância e coisas boas e novas que os outros povos fizeram e compraram. Ele muda para o Eturpico então, repetindo as palavras para todos, eles riem da última parte, em grande parte porque muitos deles vêm usando roupas novas e joias e afins desde que o navio chegou. Depois Inon continua, e Sien não precisa que Alabaster explique que ele está contando uma história para todo mundo. Porque Inon faz isso com o corpo todo. Ele se inclina para a frente e fala mais baixo, e todos ficam atentos a qualquer que seja o momento tenso que ele está descrevendo. Então ele faz mímica de alguém caindo de alguma coisa, e produz o barulho de água respingando ao colocar as mãos em forma de xícara e comprimir o ar entre as palmas. As crianças pequenas que estão ouvindo praticamente se dobram de tanto rir, enquanto as crianças mais velhas dão risadas abafadas e os adultos sorriem. Alabaster traduz um pouco da história para ela. Ao que parece, Inon está contando a todos sobre o ataque mais recente a uma pequena comum costeira a uns 10 dias de viagem ao norte. Sien está ouvindo apenas em parte o que Baz acrescenta, prestando atenção sobretudo aos movimentos do corpo de Inon e imaginando-o realizar movimentos completamente diferentes, até que, de repente, Alabaster para de traduzir. Quando ela enfim percebe, surpresa, ele está com o olhar fixo nela. Você o quer? Ele pergunta para ela. Sien faz uma careta, em grande parte por constrangimento. Ele falou baixo, mas eles estão ali bem ao lado de Inon e, se ele decidir, de súbito, prestar atenção. Bem, e se ele prestar? Talvez tornasse as coisas mais fáceis tratar do assunto às claras. Porém, ela realmente preferiria ter escolha a esse respeito e, como de costume, Alabaster não está lhe dando uma. Você não é nem um pouco sutil, não é? Não, não sou. Responda. E daí, isso é algum tipo de desafio? Porque ela viu o modo como Alabaster olha para Inon. É quase bonitinho ver um homem de 40 anos corar e gaguejar como uma virgem. Quer que eu recue? Alabaster se encolhe e parece quase magoado. Depois franze a testa, como que confuso pela própria reação, assim como ela, e se afasta um pouco. Ele entorta um pouco a boca quando murmura. Se eu dissesse sim, você faria isso. Faria mesmo? Sienite pisca. Bem, ela sugeriu, mas será que faria? De repente, ela não sabe. Mas, quando ela não consegue responder, o semblante de Alabaster se contorce de frustração. Ele resmunga algo que poderia ser, deixe para lá, e então se levanta e sai do círculo onde a história está sendo contada, tomando o cuidado de não incomodar nenhuma outra pessoa enquanto vai embora. Isso significa que Sienite perde a capacidade de acompanhar a história, mas tudo bem. É um prazer observar Inon mesmo sem palavras e, já que não precisa prestar atenção na história, ela pode levar em consideração a pergunta de Alabaster. Depois de um tempo, a história termina e todos batem palmas, quase de imediato surgem pedidos para contar outra. Em meio ao aglomerado geral, enquanto as pessoas se levantam para pegar uma segunda porção da imensa caçarola de camarão temperado, arroz e bexiga do mar defumada, que é a refeição de hoje, Sienite decide ir encontrar Alabaster. Ela não sabe ao certo o que vai dizer, mas, bem, ele merece algum tipo de resposta. Ela o encontra na casa deles, onde está encolhido em um canto do grande cômodo vazio, a uns poucos metros da cama de algas marinhas secas e peles curtidas na qual eles têm dormido.
Ele não se deu ao trabalho de acender as lamparinas, ela o distingue como um borrão mais escuro em contraste com as sombras. Vai embora, diz ele de modo brusco quando ela entra no quarto. Eu também moro aqui, responde ela de maneira abrupta. Vá para algum outro lugar se quiser chorar ou fazer o que estiver fazendo. Pela terra, ela espera que ele não esteja chorando. Ele dá um suspiro. Não parece que ele está chorando, embora esteja com as pernas dobradas e os cotovelos apoiados no joelho e a cabeça meio enterrada nas mãos. Poderia estar. Sim, você tem um coração tão duro. Você também, quando quer. Eu não quero, não sempre, pelas ferrugens, sim, você nunca se cama de tudo isso. Ele se remexe um pouco. Os olhos dela se adaptaram ao escuro e ela vê que ele está olhando para ela. Você nunca sente vontade de ser humana? Ela entra na casa e se recosta contra a parede perto da porta, cruzando os braços e os tornozelos. Não somos humanos. Nós somos. Sim, a voz dele se torna impetuosa. Eu não ligo a mínima para o que o conselho não sei quenésimo dos grandes peidorreiros importantes declarou, nem para o modo como os geometras classificam as coisas, nem para nada disso. A ideia de que não somos humanos é apenas uma mentira que eles contam a si mesmos para não ter que se sentir mal pela forma como nos tratam. Isso também é algo que todos os Rogas sabem. Só Alabaster é vulgar o bastante para dizer em voz alta. Sienite suspira e encosta a cabeça na parede. Se você o quiser, seu idiota, diga a ele. Você pode ficar com ele. E, simples assim, a pergunta dele foi respondida. Alabaster cala-se no meio de um discurso inflamado, encarando-a. Você também o quer. Sim, não lhe custa nada dizer isso. Mas, por mim, tudo bem se. Ela encolhe um pouco os ombros. Sim. Alabaster respira fundo uma vez, depois outra. Depois uma terceira vez. Ela não faz ideia do que nada disso significa. Eu deveria fazer a mesma oferta que você acabou de fazer, diz ele, enfim. Fazer o que é nobre, ou pelo menos fingir fazê-lo. Mas eu, em meio às sombras, ele se curva mais, apertando os braços ao redor dos joelhos. Quando ele fala outra vez, mal se pode ouvir sua voz. É que faz tanto tempo, sim. Que ele não tem um amante, claro. Que ele não tem um amante que queira. As risadas vêm do centro da caverna onde todos se reúnem, e agora as pessoas estão andando pelos corredores, conversando e dispersando-se por aquela noite. Ambos podem ouvir a voz forte de Inon ressoando não muito longe, mesmo quando ele está tendo uma conversa normal, praticamente todos conseguem ouvi-lo. Ela espera que ele não seja do tipo que grita muito na cama. Sim, respira fundo. Quer que eu vá buscá-lo? E só para esclarecer, ela acrescenta, para você. Alabaster fica em silêncio por um instante. Ela pode sentir que ele a está encarando, e há algum tipo de pressão emocional no quarto que ela não consegue interpretar muito bem. Talvez ele esteja ofendido. Talvez esteja tocado. Que as ferrugens a levem se algum dia conseguir entendê-lo. E que as ferrugens a levem se souber por que está fazendo isso. Então ele aquece, passa uma das mãos pelo cabelo e abaixa a cabeça. Obrigado. As palavras são quase frias, mas ela conhece esse tom porque já o usou. Todas as vezes que precisou se agarrar à sua dignidade à unha e com a respiração contida. Depois ela sai e segue o som, encontrando enfim Inon perto da fogueira comunitária em uma conversa profunda com Harlas. Todo mundo se foi a essa altura, e a caverna ecoa em constantes zumbidos sobrepostos de bebês inquietos lutando contra o sono, risadas, conversas e o rangido oco dos barcos no cais lá fora conforme balançam nos ancoradouros. E, sobre tudo isso, o barulho do mar. Ela se encosta a uma parede próxima, ouvindo todos esses sons exóticos, e esperando. Após talvez 10 minutos, Inon termina a conversa e se levanta. Harlas vai embora, rindo de algo que Inon disse, sempre encantador. Como Cien esperava, Inon vem depois para se encostar à parede ao lado dela. Minha tripulação acha que sou idiota por ir atrás de você, diz ele casualmente, olhando para o teto abobadado como se houvesse alguma coisa interessante ali. Eles acham que você não gosta de mim. Todos acham que eu não gosto deles, responde Sienite. Na maior parte do tempo, é verdade. Eu gosto de você. Ele olha para ela, pensativo, algo de que ela gosta. Paquerar a deixa nervosa. Muito melhor ser direto assim. Conheci pessoas da sua espécie antes, ele diz. Os que foram levados ao fulcro. O sotaque dele deforma a palavra, transformando-a em fungo, o que ela acha particularmente adequado. Você é a mais feliz que já vi. Sienite bufa ao ouvir a piada, e então, vendo seus lábios amargamente contorcidos, seu olhar carregado de grande compaixão, ela percebe que ele não está fazendo piada alguma. Ah! Alabaster está bastante feliz. Não, não está. Não, não está, mas é por isso que Sienite também não gosta de piadas. Ela dá um suspiro. Eu vim aqui em nome dele, na verdade. Ah, então, você decidiu compartilhar. Ela pisca quando se dá conta do significado das palavras. E não encolhe os ombros, o que é um gesto impressionante, dado o seu tamanho e o modo como o movimento faz todas as suas tranças farfalharem.
Você e ele já são amantes. Foi uma ideia. Que ideia? Não, eu não. AHN. Não. Há coisas nas quais ela não está pronta para pensar. Talvez mais tarde. Bem mais tarde. Ele ri, embora não ria dela. Sim. Você veio então para quê? Para me pedir para ir ver o seu amigo. Ele não é, mas aqui está ela conseguindo um amante para ele durante a noite. Pelas ferrugens. E não ri, baixinho, para si mesmo, e vira de lado contra a parede, perpendicular a Sienite, de modo que ela não se sinta encurralada, embora ele esteja perto o bastante para ela conseguir sentir o calor do corpo dele. É algo que homens grandes fazem se querem ser atenciosos em vez de intimidadores. Ela aprecia a consideração, e se odeia por decidir a favor de Alabaster porque, pelos fogos da terra, até o cheiro dele é sexy quando diz: "Você é uma boa amiga, eu acho." Sim, pelas ferrugens, eu sou. Ela esfrega os olhos. Ora, todo mundo vê que você é a mais forte dos dois. Sienite pisca ao ouvir isso, mas ele fala muito sério. Ele ergue uma das mãos e alisa a lateral do rosto dela com um dedo, da têmpora ao queixo, numa lenta provocação. Muitas coisas o alquebraram. Ele se mantém inteiro com cuspe e infinitos sorrisos, mas todos podem ver as rachaduras. Mas você está machucada, ferida, porém intacta. E muito gentil da sua parte. Cuidar dele assim. Ninguém nunca cuida de mim. Então ela fecha a boca com tanta força que seus dentes estalam. Ela não queria dizer isso. E não sorri, mas é uma coisa delicada e gentil. Eu vou cuidar, ele diz, e se inclina para beijá-la. E um beijo do tipo que arranha, os lábios dele estão secos, o queixo está começando a ficar coberto de pelo. A maioria dos homens costeiros parece não ter barba, mas não talvez tenha um pouco de sangue no sangue, especialmente com todo aquele cabelo. Em todo caso, o beijo dele é tão suave apesar da aspereza que parece mais um agradecimento do que uma tentativa de seduzir. Provavelmente porque essa é a intenção dele. Mais tarde, prometo que vou. Então, ele sai, dirigindo-se à casa que ela compartilha com Alabaster, e Sienite o segue com o olhar e pensa, um tanto tarde, bem, onde ferrugens eu devo dormir hoje à noite? Acontece que é uma pergunta irrelevante porque ela não está com sono. Ela vai à saliência do lado de fora da caverna, onde outros se deixam ficar para tomar o ar da noite ou conversar em um lugar onde metade da comum não consegue ouvir luz, e ela não é a única melancolicamente de pé diante do corrimão, olhando por sobre a água de noite. As ondas chegam continuamente, fazendo os barcos menores e o clauso balançarem e rangerem, e a luz das estrelas lança reflexos delgados e difusos sobre as ondas que parecem estender-se a perder de vista. É tranquilo aqui em Melve. É bom ser quem ela é em um lugar que a aceita. Melhor ainda saber que não tem nada a temer por conta disso. Uma mulher que Sien conheceu nos banhos, membro da tripulação do Clauso, a maioria dos quais fala pelo menos um pouco de Sanzimate, explicou para ela enquanto permaneciam mergulhadas na água aquecida por pedras que as crianças esquentaram no fogo como parte de suas atividades diárias. É simples, na verdade. Com vocês, nós vivemos, ela disse a Sien, dando de ombros e encostando a cabeça de novo na beirada da banheira, e aparentemente sem se importar com a estranheza das próprias palavras. No continente, todos estão convencidos de que, com Rogas por perto, eles vão morrer. E então a mulher disse uma coisa que a irritou de verdade. Harlas está velho, e não encara muitos perigos durante os ataques. Você e o risonho, esse é o termo dos habitantes locais para Alabaster, uma vez que os que não falam Sanzimate têm dificuldade de pronunciar o nome dele, se tiverem bebês, deem um para nós, certo? Ou vamos ter que ir roubar um do continente. A própria ideia dessas pessoas, que se destacam como comedores de pedra em uma multidão, tentando se infiltrar no fulcro para sequestrar um grão, ou pegando uma criança selvagem pouco antes dos guardiões, faz Sienite estremecer. Ela também não sabe ao certo se gosta da ideia de eles esperarem avidamente que ela fique grávida. Mas eles não são diferentes do fulcro nesse aspecto, são. E aqui, qualquer filho que ela e Alabaster tenham não terminará em uma estação de ligação. Ela se demora na saliência durante algumas horas, perdendo-se no som das ondas e deixando-se aos poucos escapar para um tipo de estado em que a mente não pensa. Então, percebe enfim que suas costas e seus pés estão doendo, e o vento que vem da água está ficando gelado, ela não pode simplesmente ficar aqui a noite toda. Aí volta para a caverna, sem saber ao certo aonde pretende ir, apenas deixando que seus pés a carreguem para onde forem. Provavelmente é por isso que ela acaba voltando para a casa dela, ficando de pé diante da cortina que é tida como sinal de privacidade e ouvindo, através dela, Alabaster chorar. Definitivamente é ele. Ela conhece essa voz, apesar de estar entrecortada por soluços agora e meio abafada. Mal dá para ouvir, na verdade, apesar da falta de portas e janelas, mas ela sabe o porquê disso, não sabe. Todos os que crescem no fulcro aprendem a chorar bem, bem baixinho. É esse pensamento, e o senso de camaradagem que vem a seguir, que a fazem estender a mão devagar e puxar a cortina para o lado.
Eles estão no colchão, felizmente meio cobertos pelas cobertas de pele, não que isso importe, já que ela pode ver roupas jogadas pelo quarto, e o ar tem cheiro de sexo, é tão óbvio o que eles andaram fazendo. Alabaster está encolhido do lado dele, de costas para ela, os ombros ossudos tremendo. Inon está apoiado em um dos cotovelos, asando o cabelo dele. Ele ergue os olhos quando Sienite abre a cortina, mas não parece chateado nem surpreso. Na verdade, e à luz da conversa que tiveram, ela não deveria estar surpresa, mas está. Ele levanta uma das mãos, chamando-a. Ela não sabe ao certo por que obedece. E não sabe ao certo por que se despe enquanto atravessa o quarto, nem porque ergue a coberta de pele e entra naquela quentura redolente com ele. Nem porque, uma vez tendo feito isso, ela se curva contra as costas de Alabaster e passa um braço pela cintura dele, e olha por cima para ver o triste sorriso de boas-vindas de Inon. Mas ela faz. Cien dorme desse jeito. Até onde sabe, Alabaster chora pelo resto da noite, e Inon fica acordado para consolá-lo o tempo inteiro. Então, quando ela acorda na manhã seguinte e sai com muito custo da cama e vai aos tropeços até o penico para vomitar nele de forma ruidosa, eles dois continuam dormindo. Não há ninguém para consolá-la enquanto ela fica ali sentada, tremendo, na sequência. Mas não há nada de novo nisso. Bem, pelo menos o povo de Melve não vai ter que roubar um bebê agora. Não coloque preço na carne humana. Tábua 1, da sobrevivência, versículo 6. Interlúdio. Transcorre um tempo de felicidade na sua vida, que eu não vou descrever para você. Não é importante. Talvez você ache errado eu falar tanto dos horrores, da dor, mas ela é o que nos molda, no fim das contas. Somos criaturas nascidas do calor e da pressão e do movimento cansativo e incessante. Estar quieto é não estar vivo. Mas o que importa é que você saiba que nem tudo foi terrível. Houve longos intervalos de paz, entre cada crise. Uma chance de se acalmar e solidificar antes de o atrito recomeçar. Eis aqui o que você precisa entender. Em qualquer guerra, há facções, aquelas que querem a paz, aquelas que querem mais guerra por inúmeras razões, e aquelas cujo desejo transcende as duas. E esta é uma guerra com muitos lados, não só dois. Você pensou que eram apenas os quietos e os orogenes. Não, não, lembre-se dos comedores de pedra e dos guardiões também. Ah, e das estações. Nunca se esqueça do Pai Terra. Ele não se esqueceu de você. Então, enquanto ela, você, descansava, essas são as forças que se reuniram. Por fim, elas começaram a avançar. 20. Sienite, esticada e puxada de volta. Não é bem o que Sienite tinha em mente para o resto de sua vida, ficar sentada e ser inútil, então, um dia, ela vai procurar Inon enquanto a tripulação do Clauso está equipando o navio para outra série de ataques. Não, diz ele, encarando-a como se ela estivesse louca. Você não vai ser pirata quando acabou de ter um bebê. Eu tive um bebê 2 anos atrás. Ela não consegue mais trocar tantas fraldas, amolar as pessoas para que lhe deem aulas de eturpico com tanta frequência e ajudar na pesca com rede tantas vezes sem enlouquecer. Ela já parou de amamentar, que é a desculpa que Inon usou até agora para dissuadi-la e que, de qualquer forma, não fazia sentido, uma vez que em Melve essas coisas são feitas comunitariamente, como todo o resto. Quando ela não está por perto, Alabaster simplesmente leva o bebê para uma das outras mães da Comu, do mesmo modo como Sien, por sua vez, alimentou os bebês das outras, se acontecesse de estarem com fome quando ela estava por perto e cheia de leite. E já que Bas troca as fraldas a maior parte do tempo e canta para o pequeno Corundum dormir e lhe fala em tom suave e brinca com ele e o leva para passear e assim por diante, Sienite tem que se manter ocupada de alguma maneira. Sienite. Ele para no meio da rampa de carregamento que leva ao porão do navio. Estão colocando barris de água e comida estocados a bordo, junto com cestos de coisas mais herméticas, baldes com correntes para a catapulta, bexigas com piche e óleo de peixe, um pedaço de tecido pesado para servir de vela substituta se precisarem. Quando Inon para ao ver Sienite no final da rampa, todo o resto fica imóvel, e quando surgem reclamações em voz alta vindas do cais, ele ergue a cabeça e fica olhando até todos se calarem. Todos, claro, menos Sienite. Estou entediada, diz ela em um tom frustrado. Não há nada para fazer aqui além de pescar e esperar você e os outros voltarem de um ataque, e fofocar sobre pessoas que não conheço e contar histórias sobre coisas que não me importam. Passei a minha vida inteira treinando ou trabalhando, pelo amor da terra, você não pode esperar que eu simplesmente fique sentada sem fazer quase nada e olhe para a água o dia inteiro. Alabaster faz isso. Sienite revira os olhos, embora seja verdade. Quando Alabaster não está com o bebê, ele passa a maior parte dos dias lá nas alturas, acima da colônia, olhando para o mundo e tendo pensamentos insondáveis durante horas a fio. Ela sabe, ela o viu fazendo isso. Eu não sou ele. Inon, você pode me usar. E a expressão de Inon muda porque, ah, sim, essa acerta na mosca. É algo velado entre eles, mas Sienite não é idiota. Há muitas coisas que um roga habilidoso pode fazer para ajudar nos tipos de investidas que a tripulação de Inon faz.
Não criar tremores ou explosões, ela não faria isso e ele nunca pediria, mas é simples absorver força suficiente do ambiente para baixar a temperatura na superfície da água, e assim encobrir o navio com névoa para ocultar sua aproximação ou retirada. É igualmente fácil causar uma perturbação nas florestas ao longo da costa com a mais delicada das vibrações subterrâneas, fazendo bandos de aves ou grupos de ratos sair às pressas das árvores e entrar nos povoados próximos como distração. E mais, a orogenia é extremamente útil, Sienite está começando a entender, para muito, muito mais do que apenas acalmar tremores. Ou melhor, poderia ser útil, se Inon conseguisse usar a orogenia dele dessa forma. No entanto, apesar de todo o seu incrível carisma e destreza física, Inon ainda é um selvagem, com nada além do pouco treinamento que Harlas, ele próprio um selvagem e mal treinado, pôde lhe dar. Ela sentiu a orogenia de Inon quando ele acalmou tremores locais menores, e a bruta ineficiência do poder dele a choca por vezes. Ela tentou ensinar a ele a ter um controle melhor, e ele ouve, e tenta, mas não melhora. Ela não entende por quê. Sem esse nível de habilidade, a tripulação do Clauso obtém seus espólios à moda antiga, eles lutam, e morrem, em nome de cada migalha. Alabaster pode fazer essas coisas para nós, diz Inon, parecendo desconfortável. Alabaster, diz Sien, tentando ter paciência, fica enjoado só de olhar para essa coisa. Ela faz um gesto, apontando o porão recurvado do Clauso. A piada que corre por toda a comum é a de que Baz de algum modo consegue mudar de cor apesar de sua negrura sempre que é forçado a entrar em um navio. Sien vomitou menos quando teve enjoos matinais. E se eu não fizer nada além de encobrir o navio? Ou o que quer que você mandar que eu faça? E não põe as mãos no quadril, com ar de deboche. Você finge que vai seguir minhas ordens. Você nem ao menos faz isso na cama. Ah, seu cretino. Agora ele está sendo um babaca porque na verdade não tenta lhe dar ordens na cama. É só uma coisa meio vida estranha ficar provocando no que se refere a sexo. Agora que Sien consegue entender o que todos estão dizendo, um a cada 2 comentários parece ser sobre ela compartilhar suas horas de sono com 2 dos homens mais bonitos da comum. E não diz que eles só fazem isso com ela porque ela fica com cores tão interessantes quando senhorinhas de idade fazem piadas vulgares sobre posições e nós feitos com cordas. Ela está tentando se acostumar. Isso é completamente irrelevante. Ele cutuca o peito dela com um dedo grande. Nada de amantes no barco, essa é a regra que eu sempre segui. Não podemos nem ser amigos depois que zarparmos. O que eu digo é uma ordem, se fizerem qualquer outra coisa, nós morremos. Você questiona tudo, Sienite, e não há tempo para questionamentos no mar. Não é um argumento injusto. Sien se remexe, desconfortável. Eu consigo seguir ordens sem questionar. A Terra sabe que eu já fiz o suficiente disso. Inon. Ela respira fundo. Pelo amor da Terra, Inon, eu farei qualquer coisa para sair desta ilha por um tempo. E esse é outro problema. Ele se aproxima e abaixa a voz. Corundum é seu filho, Sienite. Você não sente nada por ele a ponto de estar sempre impaciente por ficar longe. Eu verifico se ele está sendo bem cuidado. E ela verifica mesmo. Corundum está sempre limpo e bem alimentado. Ela nunca quis uma criança, mas agora que teve uma, que a segurou e a amamentou, e tudo isso. Ela tem uma sensação de realização, talvez, e de pesaroso reconhecimento, porque ela e Alabaster conseguiram fazer uma bela criança juntos. Ela olha para o rosto do filho às vezes e se admira de que ele exista, de que ele pareça tão inteiro e tão certo, quando ambos os seus genitores não têm nada exceto uma amarga tristeza entre eles. A quem ela está tentando enganar? É amor. Ela ama o filho. Mas isso não significa que queira passar cada hora de cada dia ferrugento na presença dele. Inon balança a cabeça e vira as costas, erguendo as mãos. Está bem, está bem, está bem, mulher ridícula. Então, vá você dizer a Alabaster que nós 2 estaremos fora. Tudo bem, mas ele já se foi, subiu a rampa e entrou no porão, onde ela o escuta gritar com outra pessoa por conta de alguma coisa que ela não consegue entender muito bem porque seus ouvidos não conseguem processar o eturpico quando acoa naquele volume. Independentemente, ela desce a rampa um pouco entusiasmada, acenando um vago pedido de desculpas aos outros membros da tripulação que estão por lá, parecendo um tanto irritados. Então ela se dirige a Komu. Alabaster não está em casa, e Corundum não está com Celce, a mulher que, na maioria das vezes, fica com as crianças menores da colônia quando seus pais estão ocupados. Celce ergue as sobrancelhas, olhando para Sien, quando esta cutuca sua cabeça. Ele disse sim. Ele disse sim. Sienite não consegue deixar de sorrir, e Celce dá risada. Então nunca mais veremos você, eu aposto. As ondas esperam apenas pelas redes. O que Sienite supõe que seja algum tipo de provérbio meovita, seja lá qual for o seu significado. Alabaster está nas elevações com couro outra vez. Outra vez. Obrigada, ela diz, e chacoalha a cabeça. É de se admirar que não tenha brotado asas no seu filho. Ela sobe os degraus até o nível mais alto da ilha e atravessa a primeira elevação da rocha, e lá estão eles, sentados em um cobertor perto do penhasco.
Coro levanta os olhos quando ela se aproxima, sorrindo e apontando-lhe o dedo. Alabaster, que provavelmente sentiu seus passos na escada, não se dá ao trabalho de virar. Inon finalmente vai levá-la com eles. Ele pergunta quando Cien chega perto o bastante para ouvir sua voz baixa. A tio Ancienite se senta no cobertor ao lado deles e abre os braços para Coro, que sai do colo de Alabaster, onde estava sentado, e vai para o de Cienite. Se eu soubesse que você já sabia, não teria tido o trabalho de subir todos esses degraus. Foi uma suposição. Você não costuma vir aqui com um sorriso no rosto. Eu sabia que tinha que ser alguma coisa. Alabaster enfim se vira, observando Coro enquanto ele se põe de pé no colo dela e pressiona seus seios. Cienite o segura de maneira reflexiva, mas, na verdade, ele está se saindo muito bem em manter o equilíbrio, apesar de o colo dela ser irregular. Então Cien nota que não é só Corundum que Alabaster está observando. O que foi? Pergunta ela, franzindo a testa. Você vai voltar? E isso, completamente do nada, faz Cienite deixar as mãos caírem. Felizmente, Coro pegou a manha de se manter de pé no seu colo, o que ele faz, dando risadinhas, enquanto ela encara Alabaster. Porque você está, o quê? Alabaster encolhe os ombros, e é só nesse momento que Cienite percebe uma ruga entre as sobrancelhas e a expressão assombrada nos olhos dele, e é só nesse momento que ela entende o que Inon estava tentando lhe dizer. Como que para reforçar isso, Alabaster diz com amargura. Você não precisa mais ficar comigo. Você tem a sua liberdade, como queria. E Inon tem o que ele queria. Uma criança roga para cuidar da como se algo lhe acontecer. Ele tem até a mim para treinar a criança melhor do que Harlas jamais poderia, pois ele sabe que eu não vou embora. Pelos fogos debaixo da terra. Cienite suspira e afasta as mãos de Coro, o que machuca. Não, criancinha gulosa, não tenho mais leite. Fique quieto. E porque isso de imediato faz Coro contorcer o rosto, contrariado e triste, ela o traz para perto e o envolve com os braços e começa a brincar com os pés dele, o que em geral é uma boa maneira de distraí-lo antes que ele saia do seu colo. Funciona. Ao que parece, crianças pequenas são desmesuradamente fascinadas pelos próprios dedões. Quem diria? E, tendo cuidado da criança, ela pode concentrar-se em Alabaster, que agora está olhando para o mar de novo, mas que provavelmente está muito perto de ter um colapso. Você poderia partir, ela diz, salientando o óbvio porque é o que sempre tem que fazer com ele. Inon já se ofereceu para nos levar de volta para o continente, se quisermos ir. Se não fizermos nada estúpido como acalmar um tremor diante de uma multidão, qualquer um de nós pode provavelmente ter uma vida digna em algum lugar. Nós temos uma vida digna aqui. É difícil ouvi-lo com o vento e, no entanto, ela consegue de fato sentir o que ele não está dizendo. Não me deixe. Pelas cascas da ferrugem, Baz, o que há de errado com você? Não pretendo partir. De qualquer forma, não agora. Mas é bem ruim que eles estejam tendo essa conversa, ela não precisa piorar as coisas. Só estou indo a um lugar onde posso ser útil. Você é útil aqui. E agora ele se vira para olhar em cheio para ela, e isso realmente a incomoda, a dor e a solidão que espreitam sob a aparência superficial de raiva no rosto dele. Incomoda-a mais ainda o fato de que isso a incomoda. Não, não sou. E, quando ele abre a boca para protestar, ela o atropela. Não sou. Você mesmo disse. Melvi tem 10 anéis para protegê-la agora. Não pense que não notei como não tivemos sequer uma contração subterrânea ao meu alcance, não durante todo o tempo em que estivemos aqui. Você vem acalmando qualquer ameaça possível muito antes que Inon ou eu possamos sentir. Mas aí as palavras vão sumindo, e ela franze a testa, porque Alabaster está balançando a cabeça, e há um sorriso nos lábios dele que a deixa abruptamente desconfortável. Eu não, ele diz. O quê? Eu não acalmo nada faz mais ou menos 1 ano. E então ele acena em direção à criança, que agora está examinando os dedos de Cienite, muito concentrado. Ela olha para Coro, e Coro olha para ela e sorri. Corundum é exatamente o que o Fulcro esperava quando a juntaram a Alabaster. Ele não herdou muito da aparência de Alabaster, sendo apenas um tom um pouco mais escuro do que Cien e com pelos que já estão deixando de ser uma penugem e começando a se tornar um cabelo de cinzas sopradas, e bem espetado. Ela é quem tem ancestrais Sanzed, então isso também não veio de Baz. Mas o que Coro tem do pai é uma consciência da terra imensamente poderosa. Nunca, até este momento, havia ocorrido a Cienite que seu bebê pudesse ser consciente o bastante para sensar, e acalmar, microtremores. Isso não é instinto, é habilidade. Pelas crueldades da terra, ela murmura. Coro dá uma risadinha. Então Alabaster estende a mão em um gesto abrupto e o tira dos braços dela, levantando-se. Espere, isso. Vá, ele diz em um tom ríspido, pegando o cesto que trouxe com eles e agachando-se para jogar brinquedos de bebê e uma fralda dobrada dentro dele. Vá, ande em seu barco ferrugento, acabe sendo morta com Inon, que me importa. Eu vou estar aqui para ajudar Coro, não importa o que você faça. E depois ele vai embora, seus ombros rígidos e seus passos rápidos, ignorando o protesto em tom agudo de Coro e nem ao menos se dando ao trabalho de pegar o cobertor no qual Cien ainda está sentada. Pelos fogos da terra.
Cienite fica lá em cima um pouco, tentando entender como acabou se tornando a cuidadora emocional de um 10 anéis louco, presa no meio do nada ferrugento com o filho desumanamente poderoso desse sujeito. Então, o sol se põe e ela se cansa de pensar nisso, depois se levanta e pega o cobertor e volta para a cômoda lá embaixo. Todos estão se reunindo para a refeição da noite, mas Cienite se recusa a ser sociável desta vez, simplesmente pegando um prato de tulipeixe assado e 3 folhas refogadas com cevada adoçada que deve ter sido roubada de alguma comum do continente. Ela leva o prato de volta para casa e fica surpresa de encontrar Alabaster lá, encolhido na cama com couro adormecido. Eles passaram para uma cama maior por conta de Inon, este colchão suspenso por 4 postes robustos através de uma espécie de rede que é surpreendentemente confortável e durável apesar do peso e da atividade que eles lhe impõem. Alabaster está quieto, mas acordado, quando Cien entra, então ela suspira e pega couro e o coloca para dormir na cama suspensa menor, que fica mais perto do chão caso ele role ou desça dela durante a noite. Então, ela sobe na cama com Alabaster, fica só olhando para ele e, depois de um tempo, ele desiste do tratamento frio e se aproxima um pouco. Não olha diretamente para ela enquanto faz isso. Mas Cienite sabe do que ele precisa, então suspira e rola para ficar de barriga para cima, e ele se aproxima mais ainda, pousando enfim sua cabeça no ombro dela, onde ele provavelmente queria estar o tempo todo. Me desculpe, ele diz. Cienite encolhe os ombros. Não se preocupe com isso. E então, porque Inon está certo e isso em parte é culpa sua, ela suspira e acrescenta, eu vou voltar. Eu gosto daqui, sabe? Eu só fico inquieta. Você está sempre inquieta. O que está procurando? Ela chacoalha a cabeça. Não sei. Mas ela pensa, quase mas não exatamente de modo subconsciente, uma maneira de mudar as coisas. Porque isto não está certo. Ele é sempre bom em adivinhar seus pensamentos. Você não pode tornar nada melhor, diz ele pesadamente. O mundo é o que é. A menos que você o destrua e comece tudo de novo, é impossível modificá-lo. Ele suspira e esfrega o rosto contra o seio dela. Pegue o que você puder dele, sim. Ame seu filho. Viva até mesmo a vida de pirata se isso a fizer feliz. Mas pare de procurar por algo melhor do que isso. Ela passa a língua pelos lábios. Corundum deveria ter coisa melhor. Alabaster suspira. Sim, deveria. Ele não diz mais nada, mas o não dito é palpável, mas não terá. Isso não está certo. Ela cai no sono. Algumas horas depois ela acorda porque Alabaster está balbuciando. Oh, caralho, oh, por favor, oh, terra, não posso, Inon, contra o ombro de Inon e se remexendo de um jeito que atrapalha o balanço suave da cama enquanto Inon resfolega e se esfrega nele, pinto contra pinto melado. E então, porque Alabaster está exausto, mas Inon não está, e este nota que ela está olhando, ele sorri para ela e beija Alabaster e desliza uma das mãos até o meio das pernas de Cien. Claro que ela está molhada. Ele e Alabaster ficam sempre lindos juntos. Inon é um amante atencioso, então ele se inclina e acaricia os seios dela com o nariz e faz coisas maravilhosas com os dedos, e não para de trepar com Alabaster até ela praguejar e exigir toda a atenção dele por um tempo, o que o faz rir e mudar para o outro lado da cama. Alabaster observa enquanto Inon faz a vontade dela, e isso deixa seu olhar excitado, o que Cienite não entende, mesmo depois de estar com eles há quase 2 anos. Baz não a quer, não dessa forma, nem ela a ele. E, no entanto, é incrivelmente excitante para ela ver Inon fazê-lo gemer e implorar, e Alabaster claramente também adora vê-la perder o controle com outra pessoa. Ela gosta mais quando Baz está olhando, na verdade. Eles não suportam fazer sexo um com o outro diretamente, mas indiretamente é bárbaro. E que nome se dá a isso? Não é um homenagem a Trois, nem um triângulo amoroso. É um homenagem a 2,5, um diedro afetivo. E, bem, talvez seja amor. Ela deveria estar preocupada com outra gravidez, talvez de Alabaster de novo, considerando como as coisas ficam confusas entre eles 3, mas não consegue se forçar a ficar preocupada, pois não importa. Alguém amará seus filhos, não importa o que aconteça. Da mesma maneira como não pensa muito no que faz durante o tempo que passa na cama ou em como essa coisa entre eles funciona, ninguém em Melve vai ligar, não importa o que aconteça. É outro fator excitante, provavelmente, a completa falta de medo. Imagine só. Então, eles adormecem, Inon roncando de barriga para cima no meio dos dois e Baz Cien descansando a cabeça sobre seus grandes ombros, e não pela primeira vez Cien pensa, se pelo menos isso pudesse durar. Ela sabe que não deveria desejar algo tão impossível. O Clausus zarpa no dia seguinte. Alabaster está no pier com metade do resto da comum, que está acenado e desejando boa sorte. Ele não acena mas aponta para eles conforme o navio se afasta, incentivando Coro a acenar quando Cienite e Inon o fazem. Coro acena e, por um instante, Cien sente algo semelhante a arrependimento. Passa rápido. Depois, há apenas o mar aberto e trabalho a ser feito, jogar linhas para pescar e subir bem alto nos mastros para fazer coisas com as velas quando Inon lhes manda fazer isso e, a certa altura, prender vários barris que se soltarão lá embaixo no porão.
É trabalho duro, e Cianite adormece em seu pequeno beliche sob uma das divisórias não muito depois do pôr do sol, pois Inon não vai deixá-la dormir com ele e, de qualquer forma, ela não tem energia para subir até a cabine dele. Mas as coisas melhoram, e ela fica mais forte conforme se passam os dias, começando a ver porque a tripulação do Klauso sempre pareceu um pouco mais vibrante, um pouco mais interessante, do que todos os demais em Melve. No quarto dia de viagem, ouve-se um grito à esquerda, ferrugens, a bombordo do navio, e ela e os outros vêm até o parapeito para ver algo incrível, as plumas encrespadas de um borrifo do oceano onde grandes monstros das profundezas subiram para nadar ao lado deles. Um deles emerge sobre a superfície para olhar para eles e é ridiculamente enorme, o olho dele é maior do que a cabeça de Cianite. Mas ele não os machuca, e uma das tripulantes lhe diz que ele só está curioso. Ela parece achar graça do espanto de Cianite. À noite, eles olham para as estrelas. Cien nunca prestou muita atenção no céu, o chão debaixo de seus pés sempre foi mais importante. Mas Inon aponta padrões no modo como as estrelas se movem e explica que as estrelas, que ela vê na verdade são outros sóis, com seus próprios mundos e talvez outras pessoas vivendo outras vidas e encarando outras lutas. Ela ouviu falar de pseudociências como astronomestria, sabe que seus partidários fazem afirmações indemonstráveis como essa, mas agora, olhando para o céu que constantemente se move, ela entende por que eles acreditam nisso. Ela entende por que eles se importam, quando o céu é tão imutável e irrelevante para a maior parte da vida cotidiana. Em noites como esta, por um pequeno instante, ela também se importa. Também à noite, a tripulação bebe e canta canções. Cianite pronuncia errado palavras vulgares, inadvertidamente tornando-as mais vulgares, e faz amizade de modo instantâneo com metade da tripulação ao fazer isso. A outra metade da tripulação não tem uma opinião formada até avistar um provável alvo no sétimo dia. Eles vinham espreitando perto das rotas marítimas entre duas penínsulas densamente povoadas, e as pessoas na Gávea vinham observando com binóculos em busca de navios que valessem o esforço de roubar. Inon não dá a ordem até a pessoa de vigia lhes dizer que avistou um navio particularmente grande, do tipo que costuma ser usado para transportar mercadorias pesadas ou perigosas demais para fazê-lo com facilidade em carroças, petróleo e pedras extraídas, produtos químicos voláteis e madeira. Exatamente o tipo de coisa de que uma comum presa em uma ilha árida no meio do nada poderia precisar mais. Esse está acompanhado por outro navio, que é menor e que, de acordo com aqueles que o veem através dos binóculos e sabem distinguir essas coisas só de olhar, provavelmente está cheio de soldados da milícia, arietes e armamentos próprios. Talvez um seja uma carraca e o outro, uma caravela, essas são as palavras que os marinheiros usam, mas ela não consegue lembrar qual é qual e é um saco tentar, então ela vai ficar com, o navio grande, e, o navio pequeno. Sua prontidão para repelir piratas confirma que o cargueiro carrega algo que vale a pena saquear. Inon olha para Cianite, e ela dá um sorriso impetuoso. Ela levanta duas névoas. A primeira requer que ela absorva a energia ambiente da extremidade mais distante de seu raio de alcance. Mas ela faz isso, porque é onde está o navio menor. A segunda névoa ela levanta em um corredor entre o Klauso e o navio de carga, de modo que estarão em cima do alvo antes mesmo que ele os veja chegar. Funciona como um relógio. A tripulação de Inon é, em sua maior parte, experiente e altamente habilidosa. Aqueles como Cianite, que ainda não sabem o que estão fazendo, são forçados a sair do caminho enquanto os outros põem as mãos à obra. O Klauso sai da névoa e o outro navio começa a tocar os sinos para soar o alarme, mas é tarde demais. O pessoal de Inon aciona as catapultas e retalha as velas deles com cestos de corrente. Então, o Klauso se aproxima sorrateiramente, Cien acha que eles vão bater, mas Inon sabe o que está fazendo, e outras pessoas do navio jogam ganchos por sobre a brecha entre eles, atando os dois navios e então aproximando-os com a grande manivela que ocupa boa parte do convés. É perigoso a essa altura, e um dos membros mais velhos da tripulação enxota-se para baixo do convés quando as pessoas do navio de carga começam a atirar flechas e pedras e facas neles. Ela se senta à sombra dos degraus enquanto os outros membros da tripulação sobem e descem a escada, e seu coração está disparado, as palmas da mão estão úmidas. Algo pesado bate com estrondo no casco a menos de 1,5 metros de sua cabeça, e ela se encolhe. Mas, pelas crueldades da terra, isso é muito melhor do que ficar sem fazer nada na ilha, pescando e cantando cantigas de ninar. Tudo acaba em minutos. Quando a agitação diminui e Cianite se atreve a subir ao convés de novo, ela vê que pranchas foram colocadas entre os dois navios e o pessoal de Inon está indo e vindo sobre elas. Alguns deles capturaram membros da tripulação do cargueiro e os encurralaram no convés, mantendo-os na mira de uma faca de vidro. O resto da tripulação está se rendendo, entregando armas e objetos de valor de medo que os reféns sejam feridos. Alguns dos marinheiros de Inon já estão indo aos porões, trazendo barris e engradados para cima e transportando-os para o convés do Klauso. Eles vão separar os espólios mais tarde. A rapidez é essencial agora. Mas, de repente, ouvem-se gritos, e alguém no cordame toca um sino de maneira frenética. E da névoa agitada sai o navio de ataque que acompanhava o navio cargueiro.
Está em cima deles e, um tanto tardiamente, Cien percebe seu erro. Ela havia suposto que o navio de ataque pararia, considerando que não conseguiria ver, sabendo estar próximo de outros navios. Agora o navio de ataque está vindo a toda velocidade e, embora ela possa ouvir gritos de alarme vindos dos conveses quando também percebem o perigo, é impossível que consiga parar antes de bater no clauso e no navio de carga. E provavelmente afundar os três. Cienite está transbordando com o poder que absorveu do calor e das ondas ilimitadas do mar. Ela reage, como lhe ensinaram em uma centena de treinos no fulcro, sem pensar. Lá embaixo, por entre a estranha propriedade escorregadia dos minerais da água do mar, por entre a inutilidade encharcada dos sedimentos do oceano, lá embaixo. A rocha debaixo do oceano, e ela é antiga, por aí está sob seu comando. Em outro lugar, ela agarra com as mãos e grita e pensa para cima e, de repente, o navio de ataque estala e para com uma sacudidela. As pessoas param de gritar, forçadas a se calar por conta do choque, em todos os três navios. Isso ocorre porque, de súbito, aparece uma enorme e pontuda faca de leito de rocha sobressaindo vários metros acima do convés do navio de ataque, espetando o navio da quilha para cima. Tremendo, Cienite abaixa as mãos devagar. Os gritos a bordo do clauso vão de alarme a vivas dissonantes. Mesmo algumas das pessoas do navio cargueiro parecem aliviadas, um navio danificado é melhor do que 3 navios afundados. As coisas acontecem rápido depois disso, com o navio de ataque sem poder fazer nada e espetado como está. E não vem encontrá-la no exato momento em que a tripulação informa que o porão do navio de carga está vazio. Cien foi para a proa, onde pode ver pessoas no navio de ataque tentando cinzelar a pilastra. E não para ao lado dela, e ela levanta os olhos, preparada para a raiva dele. Mas ele está longe de estar bravo. Eu não sabia que era possível fazer esse tipo de coisa, diz ele, admirado. Pensei que você e Alabaster estivessem só se gabando. É a primeira vez que Cienite recebe um elogio pela sua orogenia de alguém que não é do fulcro e, se ela ainda não houvesse começado a amar Inon, começaria agora. Eu não deveria ter erguido essa coluna tão alto, diz ela, acanhada. Se tivesse pensado primeiro, eu a teria erguido o suficiente para rachar o casco, para eles pensarem que bateram em um obstáculo. E não fica sério quando entende. Ah, e agora eles sabem que temos um orogene de certa habilidade a bordo. A expressão dele endurece de um modo que Cienite não entende, mas decide não questioná-la. É tão boa a sensação de estar aqui com ele, saboreando o sucesso. Por um instante, eles apenas observam o descarregamento do navio cargueiro juntos. Então, um dos tripulantes de Inon vai até eles para dizer que terminaram, que as pranchas foram recolhidas, as cordas e os ganchos foram enrolados de volta em suas rodas de manivela. Eles estão prontos para partir. Inon diz com uma voz grave. Aguarde. Ela quase sabe o que vem na sequência. Mas ainda a faz se sentir mal quando ele olha para Cienite, sua expressão fria. Afunde os dois. Ela prometeu jamais questionar as ordens de Inon. Mesmo assim, ela hesita. Ela nunca matou ninguém antes, não de propósito. Foi apenas um erro o fato de ela ter erguido a projeção de pedra tão alto. Será realmente necessário que pessoas moram por conta de sua loucura? Ele se aproxima, e ela se encolhe preventivamente, embora ele nunca a tenha machucado. Independentemente disso, ela sente pontadas nos ossos da mão. Mas Inon apenas lhe fala ao ouvido. Por base couro. Isso não faz sentido. Base e couro não estão aqui. Mas aí tudo o que suas palavras implicam, que a segurança de todos em Melve depende dos habitantes do continente Veluz como um inconveniente em vez de uma séria ameaça, penetra sua mente e a torna fria também. Mais fria. Então ela diz. Você deveria mandar nos afastarem. Inon se vira de imediato e dá ordem para o clauso zarpar. Quando eles se afastaram a uma distância segura, Cienite respira fundo. Por sua família. É estranho pensar neles dessa maneira, embora seja o que são. É mais estranho ainda fazer algo deste tipo por um motivo real, e não simplesmente porque ela recebeu ordens para fazê-lo. Será que isso significa que ela não é mais uma arma? O que isso a torna, então, se não for? Não importa. Em um ímpeto de sua vontade, a coluna de leito de rocha se retrai do casco do navio de ataque, deixando um buraco de 30 metros perto da popa. Ele começa a afundar imediatamente, virando para cima conforme entra água. Então, absorvendo mais força da superfície do oceano e levantando névoa suficiente para obscurecer a vista por quilômetros, Cienite vira a coluna para mirar na quilha do navio cargueiro. Uma rápida estocada para cima, uma retirada mais rápida ainda. Como dar um golpe mortal em alguém com um punhal. O casco do navio racha como um ovo e, depois de um instante, divide-se em 2 metades. Está feito. A névoa esconde por completo ambos os navios afundando enquanto o clauso veleja para longe. Os gritos das 2 tripulações seguem Cienite muito tempo depois, na brancura flutuante. E não abre uma exceção para ela naquela noite. Mais tarde, sentada em sua cama de capitão, Cien diz. Quero ver Alia. E não dá um suspiro. Não, não quer. Mas ele dá a ordem mesmo assim, porque a ama. O navio traça uma nova rota.
De acordo com a lenda, o Pai Terra originalmente não odiava a vida. Na verdade, como contam os sabedoristas, houve um tempo em que o Pai Terra fazia tudo o que ele podia para facilitar o estranho surgimento de vida em sua superfície. Ele criava inclusive estações previsíveis, mantinha as mudanças de vento e onda e temperatura lentas a ponto de cada ser vivo poder se adaptar, evoluir, invocava águas que se purificavam, céus que sempre clareavam após uma tempestade. Ele não criou a vida, isso foi uma casualidade, mas ele ficou satisfeito com ela e fascinado por ela, e orgulhoso de nutrir uma beleza selvagem tão estranha sobre a sua superfície. Então, as pessoas começaram a fazer coisas horríveis ao Pai Terra. Elas envenenaram as águas até mesmo para além da capacidade que ele tinha de limpar, e mataram muitas das outras formas de vida que viviam em sua superfície. Perfuraram através da crosta da sua pele, atravessaram o sangue do seu manto, para chegar à doce medula de seus ossos. E, no auge da arrogância e do poder humanos, foram os Orogenes que fizeram algo que nem mesmo o Pai Terra poderia perdoar: eles destruíram sua única cria. Nenhum sabedorista com quem Sienite já conversou sabe o que significa essa expressão enigmática. Não é saber das pedras, é só tradição oral ocasionalmente gravada em materiais efêmeros como papel e couro, e demasiadas estações a modificaram. Por vezes é a faca de vidro preferida do Pai Terra que os Orogenes destruíram, em outras é sua sombra, às vezes, seu reprodutor mais valioso. O que quer que as palavras signifiquem, os sabedoristas e os mestas concordam quanto ao que aconteceu depois que os Orogenes cometeram seu grande pecado: a superfície do Pai Terra rachou como a casca de um ovo. Quase todos os seres vivos morreram quando sua fúria se tornou manifesta na primeira e mais terrível das quintas estações, a estação do estilhaçamento. Por mais poderosas que fossem, aquelas pessoas antigas não tiveram nenhum aviso, nem um pouco de tempo para construir esconderijos de provisões e nenhum saber das pedras para orientá-los. Foi pura sorte que uma quantidade suficiente da raça humana sobreviveu para se restabelecer posteriormente, e nunca mais a vida alcançou o auge de poder que um dia teve. A fúria recorrente da Terra jamais permitirá isso. Sienite sempre pensou nessas histórias. Há um grau de licença poética nelas, claro, pessoas primitivas tentando explicar o que não entendiam, mas todas as lendas contêm um fundo de verdade. Talvez os Orogenes antigos tenham rachado a crosta do planeta de alguma forma. Mas como? Está claro agora que a orogenia é mais do que aquilo que o fulcro ensina, e talvez haja um motivo pelo qual o fulcro não ensina isso, se a lenda for verdadeira. Mas fatos são fatos, mesmo que, de algum modo, todos os Orogenes existentes, até os bebês, pudessem ser emparelhados, eles não conseguiriam destruir a superfície do mundo. Isso congelaria tudo, não há calor nem movimento suficientes em parte alguma para fazer tanto estrago. Eles todos se esgotariam tentando e morreriam. O que significa que parte da história não pode ser verdade, não se pode colocar a culpa pela fúria da Terra na orogenia. Não que qualquer um exceto outro Roga fosse aceitar essa conclusão. É verdadeiramente incrível, contudo, que a humanidade tenha conseguido sobreviver aos fogos dessa primeira estação. Porque, se o mundo inteiro era naquela época o que Alia é agora. Sienite tem um novo entendimento de quanto o Pai Terra odeia todos eles. Alia é uma cena noturna de morte vermelha e borbulhante. Não restou nada da Komu, exceto o anel da caldeira que um dia a aninhou, e mesmo isso é difícil de ver. Estreitando os olhos para ver em meio à trêmula neblina vermelha, Sien acha que conseguiu ver de relance alguns restos de edifícios e ruas nos declives da caldeira, mas isso poderia ser apenas ilusão. O céu noturno está carregado de nuvens de cinza, iluminadas na parte de baixo pelo brilho do fogo. Onde estava o porto, existe agora um cone vulcânico em desenvolvimento, expelindo nuvens mortíferas e o sangue vermelho e quente de seu nascimento e elevação para fora do mar. Ele já é enorme, ocupando quase toda a cratera da caldeira, e já deu cria. 2 crateras secundárias surgiram em seu flanco, jorrando gás e lava como o progenitor. Provavelmente, todos os 3 acabarão se juntando para se tornar um único monstro, tragando as montanhas ao redor e ameaçando todas as Komus ao alcance de suas nuvens de gás ou de sua subsequente explosão. Todas as pessoas que Sienite conheceu em Alia estão mortas agora. O Clauso não pode se aproximar a menos de 8 quilômetros da costa. Se chegarem mais perto, arriscam-se a morrer, seja deformando o casco do navio nas águas aquecidas, seja sufocando nas quentes nuvens que gotejam de vez em quando da montanha. Ou sendo cozidos por uma das crateras secundárias que ainda estão se desenvolvendo por aquela área, espalhando-se a partir do que um dia foi o porto de Alia como os raios de uma roda e emboscando-os como minas mortais sob as águas próximas ao litoral. Sien consegue sensar cada um desses pontos quentes, luminosas tempestades de ir agitando-se logo abaixo da pele da Terra. Até mesmo Inon consegue sensar a luz, e ele desviou o navio para longe dos que poderiam, mais provavelmente, explodir em pouco tempo. Mas, frágil como os estratos estão neste exato momento, uma nova cratera poderia se abrir bem embaixo deles antes que Sien tivesse a chance de detectá-la ou impedi-la. E não está arriscando muita coisa para fazer sua vontade. Muitas pessoas das partes mais afastadas da Komu conseguiram escapar, e não fala baixinho ao lado dela. A tripulação inteira do Clauso veio ao convés, observando Alia em silêncio.
Dizem que houve um clarão de luz vermelha vindo do porto, depois uma série de lampejos, seguindo um ritmo. Como algo pulsando. Mas o abalo inicial, quando todo esse porto condenado sumiu de uma vez, derrubou a maior parte das casas menores da Comu. Foi isso que matou a maioria das pessoas. Não houve aviso. Cienite se encolhe. Sem aviso. Havia quase 100.000 pessoas em Alia. Pequena para os padrões equatoriais, mas grande para uma Comu costeira. Orgulhosa, e com toda razão. Eles tinham tantas esperanças. Que isso vá para as ferrugens. Que vá para as ferrugens e se queime nas entranhas fétidas e odiosas do Pai Terra. Cienite, e não está olhando para ela. Isso porque Cien ergueu os punhos diante de si, como se estivesse agarrada às rédeas de um cavalo tenso e ávido. E porque uma espiral estreita, alta e firme se manifestou de repente ao redor dela. Ela não é fria, há bastante força da terra para ela explorar por perto. Mas é poderosa, e mesmo um Roga não treinado consegue sensar o fio da sua vontade acumulando forças. E não respira e dá um passo atrás. Cien, o que você... Não posso deixar isso desse jeito, murmura ela, quase que para si mesma. Aquela área inteira é um furúnculo inchado e mortal pronto para explodir. O vulcão é só o primeiro aviso. A maioria das crateras na Terra é uma coisa minúscula e intricada, lutando para escapar através das variadas camadas de rocha e metal e a sua própria inércia. Elas vazam e resfriam e se fecham e depois vazam para cima de novo, torcendo-se e serpenteando para todos os lados durante o processo. Isso, contudo, é um tubo de lava gigantesco canalizado diretamente de onde quer que o obelisco Granada tenha ido, direcionando o puro ódio do Pai Terra para a superfície. Se nada for feito, a região inteira em breve explodirá tão alto como o céu, em uma explosão monumental que quase com certeza desencadeará uma estação. Ela não consegue acreditar que o fulcro tenha deixado as coisas desse jeito. Então, Cienite se insere naquele calor agitado que está se expandindo e o rasga com toda a fúria que sente ao ver Alia. Esta era Alia, este era um lugar humano, havia pessoas aqui. Pessoas que não mereciam morrer por minha causa. Porque foram idiotas a ponto de deixar obeliscos adormecidos quietos ou porque ousaram sonhar com um futuro. Ninguém merece morrer por isso. É quase fácil. É o que os orogenes fazem, afinal, e o ponto quente é perfeito para seu uso. O perigo está em não usá-lo, na verdade. Se ela absorver todo esse calor e poder sem canalizá-lo para outro lugar, ele a destruirá. Mas, felizmente, ela ri para si mesma, e seu corpo todo chacoalha com isso, ela tem um vulcão para sufocar. Então, ela fecha os dedos de uma das mãos, cerrando o punho, e desce ardendo pela garganta do vulcão com sua consciência, sem queimar nem esfriar, voltando sua fúria contra si mesma para fechar cada fenda. Ela força a crescente câmara de magma de volta, para baixo, e, ao fazer isso, ela arrasta deliberadamente os estratos em padrões sobrepostos, de modo que cada um vai pressionar o que está embaixo e manter o magma lá embaixo, pelo menos até que ele encontre outro modo mais lento de abrir caminho até a superfície. É um tipo delicado de operação, pois envolve milhões de toneladas de rocha e o tipo de pressão que força a criação de diamantes. Mas Cienite é uma filha do fulcro, e o fulcro a treinou bem. Ela abre os olhos para se encontrar nos braços de Inon, com o navio agitando-se sob seus pés. Piscando, surpresa, ela levanta o olhar para Inon, cujos olhos estão arregalados e agitados. Ele percebe que ela voltou, e as expressões de alívio e medo no rosto dele são tanto gratificantes quanto preocupantes. Eu disse para todo mundo que você não nos mataria, diz ele por sobre a agitação dos borrifos do mar e dos gritos de sua tripulação. Ela olha ao redor e os vê freneticamente tentando amainar as velas, de modo que possam ter mais controle em meio a um mar que de repente se tornou tudo, menos plácido. Por favor, tente não me fazer passar por mentiroso, tudo bem. Merda. Ela está acostumada a usar a orogenia na Terra e esqueceu-se de levar em conta os efeitos de seu ato de fechar a falha na água. Foram tremores por uma boa causa, mas foram tremores mesmo assim, e, Terra, ela consegue senti-lo. Ela desencadeou um tsunami. Ela franze o senho e geme quando seus sensapinai dão início a um alarme ressonante na parte de trás de sua cabeça. Ela exagerou. Inon, sua cabeça ressoa a agonia. Você precisa, impelir ondas de amplitude correspondente, sob a superfície. O que? Ele desvia o olhar dela para gritar algo a alguma das mulheres da tripulação na língua dele, e ela pragueja de si para si. Claro que ele não faz ideia do que ela está falando. Ele não fala fulcro. Mas então, de súbito, o ar em torno deles se resfria. A madeira do navio rende com a mudança de temperatura. Cien arqueja, alarmada, mas, na verdade, não é uma mudança muito grande. Apenas a diferença entre uma noite de verão e uma de outono, embora no espaço de minutos, e há uma presença nessa mudança que é familiar como mãos quentes durante a noite. E não respira abruptamente quando a reconhece também, Alabaster. Claro que a zona de alcance dele se estende até essa distância. Ele acalma as ondas que se avolumavam em instantes. Quando termina, o navio repousa sobre águas plácidas mais uma vez, de frente para o vulcão de Alia. Que agora ficou quieto e escuro.
Ainda está soltando fumaça e permanecerá quente durante décadas, mas não expele mais magma fresco ou gases. O céu acima dele já está clareando. Lexii, o imediato de Inon, aproxima-se, lançando a Sienite um olhar de desconforto. Ele diz algo rápido demais para Sienite traduzir por completo, mas ela entende a essência da coisa. Diga a ela, da próxima vez que decidir deter um vulcão, que desça do navio primeiro. Lexii está certo. Me desculpe, murmura-se em Eturpico, e o homem resmunga e sai como um furacão. Inon balança a cabeça e a solta, mandando desfraldarem as velas outra vez. Ele olha para ela. Você está bem? Estou. Ela esfrega a cabeça. É só que eu nunca tinha trabalhado com algo desse tamanho antes. Não achei que você pudesse. Pensei que só os que são como Alabaster, com muitos anéis, mais do que você, conseguiam fazer isso. Mas você é tão poderosa quanto ele. Não. Sienite ri um pouco, agarrando o corrimão e abraçando-se a ele para não ter mais que se apoiar em Inon. Eu faço apenas o que é possível. Ele reescreve as ferrugentas leis da natureza. Inon soa estranho, e Sienite olha para ele, surpresa, para ver uma expressão quase de arrependimento no rosto. Às vezes, quando vejo o que você e ele conseguem fazer, eu queria ter ido a esse fulcro de vocês. Não queria. Ela não quer nem pensar sobre como ele seria se houvesse crescido em cativeiro com o resto deles. Inon, mas sem a sua risada estridente ou seu hedonismo vivaz ou sua confiança entusiasmada. Inon, com suas graciosas e fortes mãos mais fracas e mais desajeitadas por terem sido quebradas. Não Inon. Ele sorri tristemente para ela agora, como se houvesse adivinhado seus pensamentos. Um dia desses, você tem que me contar como é lá. Porque todos os que saem desse lugar parecem tão competentes. E tem tanto medo. Tendo dito isso, ele afaga as costas dela e vai supervisionar a mudança de curso. Mas Sienite fica onde está, na amurada, repentinamente arrepiada até os ossos de um modo que não tem nada a ver com o frio passageiro do poder de Alabaster. Isso ocorre porque, conforme o navio pende para um lado ao dar uma guinada, e ela dá uma última olhada para o lugar que foi Alia antes que sua loucura a destruísse. Reticências. Ela vê alguém. Ou pensa ter visto. Não tem certeza de início. Estreita os olhos e só consegue distinguir uma das faixas mais claras que seguem até a cratera de Alia em sua curva ao sul, que está mais fácil de ver agora que a luz rosa em torno do vulcão se dissipou. Obviamente, não é a estrada imperial pela qual ela e Baz viajaram para chegar a Alia, um bom tempo e um erro colossal atrás. O mais provável é que o que ela está vendo seja só uma estrada de terra usada pelos habitantes locais, construída a partir da floresta que a circunda, uma árvore por vez, e que se manteve desbastada por décadas de trânsito a pé. Há um cisco minúsculo se movendo ao longo daquela estrada, que parece, à distância, uma pessoa descendo a colina. Mas não pode ser. Nenhuma pessoa sã ficaria perto de uma explosão ativa e mortal que já matou milhares de pessoas. Ela aperta mais os olhos, indo para a popa do navio para poder continuar perscrutando daquele lado enquanto o clauso se afasta da costa. Se ao menos ela tivesse um dos binóculos de Inon. Se ao menos ela pudesse ter certeza. Porque, por um instante, ela pensa, por um instante ela vê, ou tem uma alucinação em meio ao seu cansaço, ou imagina em meio à sua ansiedade. Os senhores do fulcro não deixariam um desastre daqueles sem mitigá-lo. A menos que pensassem haver um ótimo motivo para fazê-lo. A menos que houvessem recebido ordens para fazê-lo. Que o vulto caminhando está vestindo um uniforme vinho. Alguns dizem que o Pai Terra está bravo. Porque ele não quer companhia. Eu digo que o Pai Terra está bravo. Porque ele vive sozinho. Canção popular antiga pré-imperial. 21. Você está reunindo a banda novamente.